2 Timóteo, capítulo 2, apenas um versículo, o versículo de número 2. Já está aí na tela digital, amém? Apenas um versículo, mas que nos traz grande ensinamento. Segundo Timóteo, versículo 2. Isto, muito obrigado, Carol. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Deus, eis aí a tua palavra, revelada pelo teu Espírito Santo, inspirada por ela, e só o Senhor, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, pode aplicar ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a entender esse versículo e vivê-lo e praticá-lo. Então, Paulo aqui, irmãos, ele vai passar para Timóteo o que ele aprendeu. E o mais importante, ele vai instruir o que ele viveu. Obrigado, Jaco Antônio. É diferente, irmão, quando você vive, pratica e ensina o que o Senhor falou e ensinou com você e tem ensinado nessa casa e durante os anos da tua vida. Então, além de dar o bom testemunho, Paulo fala que é preciso pregar esse evangelho com a vida e com o testemunho. E ele fala, confia homens idôneos. A palavra idôneo significa aptos, capazes, competentes, homens íntegros, considerados moralmente certos. O que Paulo quer dizer aqui, resumindo, é preciso nascer de novo para anunciar a mensagem do novo nascimento. Só assim você vai pregar isso com autoridade. Mas o que a vida de Paulo me fala, irmão, quando Paulo ele vai afirmar algo muito interessante lá em Filipenses. Segundo a minha intensa expectação e esperança, em nada serei confundido. Esse homem teve uma fé e uma vida inabalável depois de convertido. E ele vai profetizar sobre isso. Antes, com toda a confiança, ele diz com toda a certeza, Cristo será tanto agora, naquele momento que ele estava ali, como sempre, ele joga para o futuro, engrandecido no meu corpo. E isso aqui agora que ele vai falar, fala muito comigo. Seja pela vida, seja pela morte. E uma das coisas que mais me impactou quando eu me converti foi ler e ouvir sobre Paulo. A graça de Deus é tão grande, irmão, que transformou um homem chamado Saulo, perseguidor da igreja. Dava voto contrário àqueles que professavam o nome do Senhor, a se tornar um dos maiores evangelistas e pregadores e fundador de igreja que essa terra já viu. E a vida desse homem, mesmo depois que ele partiu, como ele profetizou ali, está se cumprindo. Meus irmãos, eu estava no enterro, do avô pai, da Fran. E sempre que eu vou em cemitério, eu gosto de ouvir e observar as situações. E cada um ali deu um pouco do testemunho de vida daquele homem. E uma das coisas que me impactou foi uma senhora que falou assim, ele viveu a fé que pregou. E praticou e viveu a fé que ele testemunhou. E ele passou isso para os filhos e para os netos. Está vendo? Então, meus irmãos, uma pergunta para reflexão. Qual o legado e testemunho estamos deixando para nossos filhos? Ponto de interrogação. Porque eles nos observam as nossas atitudes e ações. Qual o testemunho e legado estamos deixando para a igreja, para aqueles que cruzam o nosso caminho? Qual o legado você está deixando? Então, irmãos, a gente prega com palavras, mas a nossa vida tem que ser um sermão aberto, uma carta escrita pelo Espírito Santo. E é o que Deus vai tratar conosco essa noite. Quantos podem dizer o que Paulo vai dizer aqui em Filipenses? O que também aprendestes, porque ele começou a doutrinar o que o Senhor passou para ele a viver, a praticar. O que vocês aprenderam comigo, receberam de mim, ouviram de mim e viste em mim, isso fazei,
e o Deus de paz será convosco. Meus irmãos, o que as pessoas têm aprendido, recebido, ouvido e visto em você, edifica o reino? Edifica a igreja? Edifica o próximo? Glorifica a Deus? Irmão, a palavra é um espelho. Ela é luz, então ela revela quem eu sou, quem você é. Então eu gostaria que você fosse sincero nas respostas dadas ao Espírito Santo que está sondando o seu coração nesse momento. Então, meus irmãos, não é só entrar nessa casa e ouvir, é guardar e praticar. Há uma grande diferença entre isso. Porque não são justificados os que ouvem, mas os que praticam. O que elas veem em você revela Cristo? Ponto de interrogação. Você verdadeiramente poderia dizer, isso fazei, o que eu faço e vivo, e o Deus de paz será convosco? Ponto de interrogação. Quantos verdadeiramente pode dizer esta frase que Paulo acabou de referir aqui? Veja com que autoridade o apóstolo Paulo profere esta palavra. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Quantos podem proferir esta frase? Ponto de interrogação. Sede meus imitadores. Então, irmãos, esse evangelho pregado por Paulo, vivido por Paulo, testemunhado por Paulo, me constrange a viver Cristo e a refletir Cristo. Estamos num tempo difícil e para nós não nos confundirmos, temos que olhar a Cristo e buscar a imagem e semelhança de Cristo. E a vida de Paulo, irmão, é um espelho de Cristo. O apóstolo sempre exortava a igreja a ter um bom testemunho. Olha só que interessante. Lá em Filipenses, para que aproveis as coisas excelentes. Você tem aprovado as coisas excelentes? Ou que assim seja a tua vida. Para que sejais sincero. Tem sido sincero, verdadeiro, num mundo de tanta falácia, de tanto relativismo? E sem escândalo algum, que você não seja uma pedra de tropeço, irmão, na vida de ninguém. Até o dia de Cristo. Aqui ele prega o dia em que Cristo irá nos julgar. Porque o tribunal de Cristo virá. E nós prestaremos conta das nossas atitudes e ações, assim diz o livro de Apocalipse. Assim diz Jesus, assim diz essa palavra. E Malaquias adverte, quem poderá suportar o dia da sua vinda? E João Batista diz, quem vos ensinou a fugir do dia e do juízo da ira de Deus? Porque ele virá. Então, o Raimundo falando aqui hoje, tem uma frase na escola que me impactou muito, elas ficavam em cima do, assim, numa tela, em cima do quadro lá. Eu me preocupo com o futuro. Uma frase que eu achei interessante porque... Mas tinha um cumprimento. Eu me preocupo com o futuro, porque é lá que eu vou passar a eternidade. É uma frase de muito impacto e reflexão. Porque dois futuros nos aguardam, ou a eternidade com Cristo, ou a eternidade sem Cristo, que é a condenação e separação de Deus. O que eu não quero nem imaginar para tu e para a minha vida. Então, meus irmãos, cuidado. Então, continua as perguntas. Você tem aprovado e provado as coisas excelentes? E Cristo é essa excelência? Você tem vivido em sinceridade e Cristo é essa sinceridade? Não há manchas ou escândalo em sua vida cristã? E vários pontos de interrogação. Deus está falando aqui. Veja o que o salmista Davi roga a Deus, o homem segundo o coração de Deus, apesar das suas falhas e seus erros. Mas um homem que se arrependia com facilidade e se quebrantava diante de Deus em arrependimento. No final, cantaremos o hino que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se essa palavra reflete algumas coisas que você tem que mudar, irmão, é porque Deus quer levar você para o céu, quer levar você para a eternidade. Há tempo da mudança. Então, o salmista Davi vai dizer no Salmo 69, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, Deus de Israel. E Deus está trabalhando conosco hoje através de perguntas. Estamos envergonhando aqueles que esperam em Deus? Ponto de interrogação. Responda ao Espírito Santo.
Estamos confundindo aqueles que buscam a Deus? Ponto de interrogação. Responda ao Espírito Santo. Hoje é você, a palavra e o Espírito de Deus. O próprio Cristo adverte e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. E eles estão acontecendo em todas as camadas da sociedade. Mas ai daqueles por quem vierem, porque melhor lhes fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Além de você se condenar com o seu escândalo, você vai levar pessoas a tropeçar. Por isso é árduo, pastor Cleito, para um pastor pastorear, porque ele tem que disciplinar, corrigir. Mas tem que ser feito, porque quem ama corrige e repreende. Então, meus irmãos, que você não seja uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, que nenhum escândalo venha através da tua vida. O próprio apóstolo Paulo exorta que os obreiros e candidatos ao episcopado que desejam o pastoreio, ele vai dizer a Timóteo, recomendar a Timóteo: convém também, Timóteo, que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e laço do diabo. É lógico, eles iam dirigir a igreja. Eles iam estar em frente do rebanho. Ele vai dizendo que essa pessoa tem que ter um bom testemunho. Uma vida íntegra, uma vida reta. Irmãos, quero dizer para você aqui, há muitas coisas estranhas acontecendo no meio pastoral. Mas eu quero dizer para você que eu conheci homens que até hoje vivem essa palavra e glorificam o reino de Deus. E eles têm sido e são um exemplo na minha vida. E isso fala muito comigo. Eu disse para um deles: a tua vida me fez acreditar de novo que é possível viver um ministério íntegro. Então, meus irmãos, cuidado, porque nós vamos prestar conta. Então, que Deus levante mais e mais homens que dê o bom testemunho, porque precisamos disso. Muitas das vezes eu sou interrogado no meu local de trabalho sobre alguns escândalos que se espalham aí na internet, né? Um dos maiores obstáculos para a pregação e o anúncio do evangelho tem sido os constantes escândalos, não só no meio eclesiástico, pastoral, mas também na igreja. As pessoas me interrogam, sabe, pastor? Não, mas esse escândalo ali que eu estava falando, rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. No meio dos 12 havia Judas. Se você pregar esse texto que Paulo está dizendo, olha, Timóteo, numa grande casa há vaso de honra e de desonra, que você seja vaso de honra. Mas há o vaso de desonra. Então, meus irmãos, eu prefiro olhar para o vaso de honra. Eu prefiro olhar para Cristo, para aquilo que me edifica. É para isso aí que eu tenho que olhar, para aquilo que dá fruto. Porque, irmãos, quem trata com os vasos que dão escândalos, não sou eu, é o Senhor, e Ele vai tratar. Eu até comentava sobre o profeta Elias, né? Que depois de vencer uma batalha contra os falsos profetas, Jezebel ameaça de cortar a cabeça dele, ele foge para o deserto e pede a morte. Às vezes, no momento de aflição, nós não temos a visão do todo, irmão. Não, no final nós vamos ter uma reflexão aqui. No final vamos ter umas reflexões aqui, Deus vai falar mais profundamente comigo que você. Eu não tenho a visão do todo, mas Ele tem. Aí é uma diferença. Um homem que enfrentou o que Elias enfrentou, viu milagres, lá na casa da viúva, multiplicou lá o azeite, a farinha. Viu a chuva chegar depois de 3 anos e meio. Viu uma criança ressuscitar depois de morta, pede a morte. Nem a morte ele viu, hein? Mas Deus diz algo para ele: olha, você vai completar o que eu determinei para você, é isso que eu peço para a minha vida, para a vida de todos vocês. E quem vai tratar com certas situações não é você, Elias, sou eu. Eu vou levantar pessoas que vão tratar com Jezebel, vão tratar com esses aqui de Israel. E outra coisa, Elias, você não está sozinho. Tem 7.000 homens aí que ainda são fiéis e vivem vidas que glorificam a mim.
Você não está sozinho, ainda há fiéis, ainda há aqueles que dão bom testemunho, irmãos. Que vivem essa palavra, que honram seus contratos que saem da sua boca. Ainda há homens e mulheres de Deus. E aí, o homem nem a morte viu. Às vezes a gente ora errado, né, irmão? E o Espírito Santo corrige a nossa oração. Né? Tá vendo como é que a gente não tem a visão do todo, tem que ter cuidado? O próprio apóstolo Paulo testifica a piedade de Ananias. Olha só que interessante. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. E a vida de Ananias ainda fala até hoje conosco, porque ele deu um bom testemunho. Que assim, meu irmão, seja a tua vida, seja a minha vida. Seja o meu legado e o teu. Que a sua vida seja uma carta escrita pelo Espírito Santo. Que o seu testemunho exale o bom perfume de Cristo. É isso, meus irmãos. Chegou a Derbe, a Lista, e eis que estava ali, quando Paulo chegou a Derbe, a Lista, estava ali um discípulo chamado Timóteo, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Lista e em Icônia. As pessoas observam as nossas atitudes e ações. Qual tem sido o seu testemunho? Porque Timóteo tinha bom testemunho. Ananias tinha bom testemunho. Meus irmãos, que você seja o bom testemunho do Evangelho, porque você já vai estar pregando sem abrir a sua boca o bom testemunho. Terceira epístola de João, e aqui fala muito comigo. Porque muito me alegrei. João está falando de Gaio. Quando vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Você tem vivido e andado na verdade? Irmão, se tem uma coisa que eu trabalho na minha vida, na minha casa, e com as pessoas que estão lá, é sempre a verdade. É triste quando você vê casais com segredos. E para encobrir segredos, há mentiras. Mas eu comentava com alguns irmãos, a mentira é curta, porque a verdade vem à tona. Ela vai revelar quem nós somos de fato e o que estamos fazendo. Por trás de todo o pecado, irmão, o único título que o diabo tem, e você tem que prestar atenção no que Jesus está dizendo, ele é o pai da mentira. O mundo vive uma mentira. Uma das maiores falácias que nós estamos vivendo hoje são as fake news, irmãos. Em todas as áreas. E a internet agravou essa situação. Você hoje ali não sabe o que é verdade e o que é mentira, a não ser que você tenha plenamente conhecimento da verdade. Então, ali, os políticos destilam suas mentiras, seus venenos e suas doutrinas. Fora os influencers da vida que destilam ali os seus venenos e as suas mentiras, as suas ilusões. Fora os golpes, que o Brasil é o país do mundo que mais tem golpe, viu, Júlia? Via internet. Então, logo, se você é um navegador da internet, cuidado com o que você ouve e vê ali. E o pior, irmãos, muitos pregadores ali são usados literalmente pelo inimigo das nossas almas, para destruir a verdadeira fé e o verdadeiro evangelho. Então, esse homem, vai dizer João, me alegrou porque ele vive na verdade. Você tem vivido a verdade? Testificado essa verdade? Porque, irmão, não há relacionamentos construídos sobre a mentira. É triste, né, quando no enterro, isso é fato que eu estou falando para você, tá? Uma mulher teve a pensão suspensa, viu, Daniel? O marido era policial civil e morreu. Aí ela falou, olha, foi receber o pagamento, Marlos, e o pagamento não estava lá. E aí surgiu um amante alegando que conviveu com o cara durante mais de 10 anos. E comprovou por foto e tudo. E uma mulher descobre que vai ter que dividir sua pensão com a outra. E não tinha um casamento, tinha uma farsa. Querido, quantos ao partir não deixam um lastro de mentira? Porque vai vir à tona. Teve que constituir um advogado para tentar sobreviver com essa situação. E ele vai falar aqui de Demétrio, João, todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, que assim seja a tua vida, a minha e a de todos nós.
Como é bom quando se lida com pessoas transparentes. Como é bom quando você liga com alguém que não põe uma capa, mas você vê verdadeiramente com quem você está lidando. Exortações finais do apóstolo Paulo. Agora ele vai exortar a Timóteo, a Tito e a igreja. Procura apresentar-te a Deus, Timóteo, aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Irmãos, o diabo combateu Jesus com mentiras e com enganos lá no deserto. Como se deu esse embate? Com a espada do Espírito, a palavra. Verdadeiramente você tem a espada do Espírito no seu coração, na sua boca, na sua vida? Porque sem a espada do Espírito você não vai vencer o diabo, nem vai combater ele. E se você prestar atenção no texto que Lucas traz no Evangelho 4 e Mateus 4, o que o diabo falava, Jesus, está escrito. Que assim seja a tua vida, para quem te afrontar, está escrito. Sabe, irmãos? E no final vai ter algumas perguntas. Verdadeiramente você tem vivido essa palavra e meditado nela e buscado ela. No final Deus vai falar conosco mais ainda. Que você seja essa pessoa aprovada com a espada da vida. Afinado com a espada da vida. Porque a nossa luta, irmão, não é contra a carne e o sangue, é no campo espiritual. Para Tito ele vai dizer, tu porém fala o que convém a sã doutrina, que assim seja a tua vida. Fala o que convém a palavra. Ah, mas isso vai ferir aquela pessoa, vai ofender aquela. Amigo, Jesus não veio aqui para agradar o homem. Ele vai falar para Pilatos, olha, eu vim aqui para testificar da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ele falava, em verdade vos digo. Irmãos, é a verdade o tempo todo. É a verdade. É isso que nós temos que viver. Em tudo, Tito, te dá por exemplo de boas obras, que você seja essa pessoa. Na doutrina, mostre incorrupção, gravidade, sinceridade. Não se deixe corromper. Às vezes um parente vai chegar para você, olha, vamos dar um jeitinho lá no banco, vamos mentir aqui e acolá. Você vai dizer, não, eu não vivo mais isso, eu não pratico mais isso. Porque agora eu sou um filho da verdade, eu vivo a verdade. O tempo todo. Agora ele vai dizer para a igreja, para todos nós, para que sejais irrepreensíveis, que assim seja a tua vida, o teu casamento, o seu testemunho. E sinceros, que assim seja eu e você. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, porque o mundo está corrompido, e perversa, porque o mundo é perverso, entre o qual você resplandece como astro no mundo, como luz. Que assim seja a minha tua vida. E o que Paulo está diluindo aqui foi o que Jesus já falou lá. Vós sois sal da terra. Que você seja esse sal da salvação. O sal da mensagem verdadeira. O sal verdadeiramente que purifica e santifica. E que vai contagiar as pessoas. Vai temperar a vida das pessoas. Vós sois a luz do mundo. Porque a luz de Cristo brilhando em ti vai refletir aí fora. Porque eles estão em trevas. Eles nem sabem que tropeçam. Eu gosto do Provérbio 4, quando ele vai definir o caminho do justo e do ímpio. A luz do justo é como a aurora, né? Quando o dia está amanhecendo, 6 horas da manhã já começa a clarear o sol. E vai brilhando até ser dia perfeito, que assim seja a tua vida. Mas o caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabe em que tropeça. Eles nem sabem em que tropeçam, porque estão na escuridão. A pior cegueira, amados, é espiritual. A maior surdez é a espiritual. E o mundo aí fora está cego e surdo. Mas nós temos a luz e os ouvidos de Cristo, que é a sua palavra e o Espírito Santo. Olha só, irmãos, que interessante. Assim resplandeça a vossa luz, vai dizer Jesus, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Que a sua vida glorifica a Deus. Considerações finais do apóstolo Paulo. Rapaz, quando Paulo diz isso aqui, é algo interessante, porque nós comentávamos até isso lá hoje. Pastor Edvaldo, é fácil ser cristão? Não. O caminho para Cristo é largo? Não. Porque você está indo contra a mentira, contra o mundo, contra as trevas. Jesus fala o caminho estreito e apertado. Esse caminho, pastor Cleito, que nós pregamos aqui, é o caminho da santidade, da renúncia. Então, Paulo vai dizer que ficou crucificado na cruz o velho homem. E Jesus vai dizer, se você quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, ou seja, ganhar esse mundo, vai perder a sua vida. E quem perder a vida por Cristo, vai ganhar.
Olha como é que o reino de Deus é inverso. O maior, Raimundo, é o menor. O primeiro é o último, é o que serve. E para me ganhar, eu tenho que perder. É inverso. E Jesus deu esse exemplo, saiu da glória e se fez homem, para ser cuspido e humilhado por mim e por você. Mas está à direita de Deus e intercede por mim todos os dias por você. Eu tenho que olhar para ele, irmão. Igual a irmã, já foi usada aqui, não importa a circunstância. E Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo, que assim seja a minha sua vida. Vivo não mais eu, que assim seja a minha sua vida. Mas Cristo vive em mim, aleluia, glória a Deus. É isso, meus irmãos. E João vai definir isso mais claramente. A palavra, irmão, ela vai nos julgar naquele dia. João vai dizer, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E Paulo andou como Cristo andou, glorificando ao Pai e o reino, que assim seja a minha e a tua vida. Assim seja. Amados, eu não sei qual é a nossa dificuldade em identificar as coisas. Eu tenho crise com isso aqui que eu vou te falar. Porque as coisas chegam a um ponto que se tornam tão claras para mim, que eu não sei qual é a dúvida que para na minha e na sua cabeça. A palavra me revela quem são as pessoas, irmãos. Eu não sei qual é a crise minha, sua, com isso. Jesus vai dizer algo que, como ele criador, ele sabe o que está dizendo, sabe, irmã Camila? Eu desafio você aí numa plantação de manga, colher goiaba. Tem como, Daniel? Eu vi lá o pé de jabuticaba. Tem como colher giló num pé de jabuticaba? Não. Tem como colher cebola numa plantação de tomate? Não. Não. Ele definiu isso na criação. Cada árvore conforme o seu fruto, cada semente conforme o seu fruto. E isso continua até hoje. Amém? Até hoje. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros? Olha o que Jesus está dizendo aqui. Não. Você vai colher uva numa parreira de uva. Amém, irmãos? Porventura colhem-se dos figos dos abrolhos? Não. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Ou o seu fruto, irmão, é de vida, ou é de mentira, engano e de morte. E toda vez que eu entrava em crise, Senhor, o que está acontecendo aqui? Meu servo, a árvore é identificada pelo fruto. Você vai para a minha palavra, vai identificar quem é as pessoas. É porque a gente não quer se entristecer vendo a realidade dos fatos, né, irmão? Mas todas as vezes que eu entro em crise com essa situação, Deus me leva a isso aqui. Eu falei, Senhor, realmente isso aí não provém de ti, então não pode ser o Senhor operando nisso aí. É verdade. Você está compreendendo? Estou falando com você, meu servo? Estou. Mas aí você é para julgar aquela árvore? Não, quem vai julgar é ele, porque a árvore que não der fruto, ele vai cortar e lançar no fogo, não sou eu não. Mas que ele vai tratar com essa árvore, vai. O irmão disse bem quando eu digo, porque é uma verdade, o juízo de Deus está ali. Eu não sei em que ponto da sua vida você está, com os seus pecados, com as suas abominações. Mas eu vi o juízo de Deus durante esses 20 anos, sabe, irmão, de caminhada cristã, atingir muitas pessoas na igreja, e muitos estão até sepultados. Eu disse para um que teve uma queda terrível, eu disse para ele pessoalmente, cara a cara, olho no olho, rapaz, o que você me ensinou aqui é temer a Deus, porque Deus está arrebentando com você e vai tratar com você, e Deus realmente tratou. Então logo, irmão, não queira experimentar a queda, porque talvez você não volte de lá, e muitos não voltaram. Sabe, por isso que Paulo fala, foge de toda aparência do mal, sabe? O problema da Eva, viu, Daniel, foi dialogar com o diabo. Que diálogo eu tenho com a mentira? Nenhum. Ele é o pai da mentira. Cuidado, irmãos. E aí, Provérbios 20:11 fala muito comigo. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Imagine um adulto. Imagine um adulto, né? Deus está falando aqui, irmãos. Aí você vê um monte de gente dentro da igreja quebrando regra, e os frutos dela é para a morte. E aí, qual é a nossa dificuldade em identificar isso? Sabe, irmão, o fruto diz quem é a árvore. E aí, para encerrar essa parte, para nós entrar no final da pregação, e agora Deus vai identificar quem sou eu, quem é você.
Mas eu quero deixar para você, porque eu vos dei o exemplo. Cristo foi um exemplo de oração, de santidade, de busca, de temor, de amor, de graça. Eu vos dei o exemplo para que, como vos fiz, façais vós também. É porque o padrão é alto, sabe, Natanael? A gente quer olhar para o irmão caído do lado, o irmão fraco. Não, você tem que olhar para Cristo. Ele é o padrão. É o padrão de amor, de ética, de conduta. É ele, meu irmão. Eu estou olhando para ele, por isso que eu estou na igreja até hoje. Eu não me recuso a olhar para qualquer outra coisa, eu olho para ele. Eu não posso tirar os meus olhos dele. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. E ele faz um convite: olhai para mim todos os termos da terra, vai dizer Isaías, vós sereis salvos. Você está olhando para quem, meu irmão? O sistema? O sistema está ruindo aqui, lá fora, em todos os lugares. Ninguém se entende mais. A corrupção estoura aqui, lá fora, em todas as camadas da sociedade. Você está olhando para quem? Eu sigo olhando para Cristo, por isso que vou acordar amanhã com esperança. Porque o meu Redentor vive, ele tem o melhor para mim. Ele vai me conduzir lá. A Franca não começou aqui, vai encerrar agora. E agora Deus vai tratar comigo, com você, como foi o seu ano de 2025. Mas veja bem, eu não teria condição nenhuma de dizer o que eu vou dizer para você, se Deus não me revelasse tudo o que eu falei para você. Eu subo aqui, irmão, na total independência do Espírito Santo. Porque sem ele não tem pregação, não tem revelação, não tem nada. Vamos lá. Eu estava com um grupo de irmãos ontem, eu fiz uma pergunta. Mas, pelo amor de Deus, Deus já usou a serva de Deus para dizer que você tem que chegar com humildade a Deus. Deus está falando no culto aqui no começo. E você buscar nele sabedoria, amém, irmãos? Então, eu vou te fazer uma pergunta, mas não responda agora não. Pense um pouco, amém? Ponto de interrogação na Bíblia para pensar. O povo hoje não pensa, vai lá e aperta o botão na internet, é automático. Não, eu não sou guiado por isso. Então, olha só, para a nossa reflexão. O quanto você conhece a Deus? De uma escala de porcentagem, de 1 a 100%. Não responda agora. Já te adverti. Tu acha que sabe. Tu acha que conhece. Como eu cruzo com pessoas assim, até no meio pastoral. Aí quando eu começo a olhar a arrogância de algumas pessoas, até em algumas reuniões, eu falo assim, cara, a pessoa quer transbordar um conhecimento, sabe? Cara, sabe? Aí eu fico olhando aqui, cara. Sabe, Daniel, o que verdadeiramente você sabe, nós sabemos. De Deus, de 1% a 100%. Não responda agora. Por que você está falando isso, pastor João? Que a palavra me diz, ela é a verdade, revela quem é Deus. Salmo 145, 3, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é inescrutável, insondável. E o que tu sabe de Deus? Mas aí? E aí, meu irmão, é para você chegar com humildade. Diz aqui o Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. E o meu e o seu entendimento? Onde estava tu, Jó, quando eu botei o céu em ordem? Aonde estava tu quando eu criei a alva, o dia, a noite? Aonde estava eu e você? E nós não somos humildes para tomar conselho com Deus. Tomamos decisões aleatórias. E depois vamos culpar o pastor da igreja, o irmão da igreja, a irmã da igreja. Somos irresponsáveis em todas as áreas da nossa vida. E num sábado aqui, ó, uma mulher usada por Deus, porque Deus tem que trazer alguém de fora para repetir o que nós estamos pregando. E ela falou aqui, ó, põe toda a tua vida em ordem, foi dizendo tudo o que nós falamos aqui. Toda a tua vida, toda. Toda mesmo, todas as áreas. Ela foi citando aqui nome por nome. Está vendo como é que Deus usa alguém de fora para testificar o que nós estamos falando aqui dentro? Pastor Edivaldo, por que você está falando isso? Vamos lá. Eu gosto do final, porque é aqui que Deus pega eu e você e põe na mão dele para dizer quem nós somos. A reflexão do ano de 2025, irmã Júlia. Irmã Guida, minha mulher, que não gosta de ser chamada de Ivanilda, é Guida. Vocês que estão aqui, reflexão do ano 2025. Pastor João, por que você faz isso no final do ano? É lógico que eu tenho que fazer. Eu tenho que saber o que deu certo, o que não deu, o que eu deveria fazer e o que não fiz. É aqui que Deus vai falar conosco. É aqui a cereja da pregação. Irmãos, existiu um homem chamado Caleb.
perseverou 45 anos seguindo ao Senhor. Que assim seja a minha, a tua caminhada. E no meio da caminhada que Caleb perseverou com o povo, 40 no deserto, ele viu gente cair, gente sendo morta, gente desobedecendo a Deus. Mas ele perseverou em seguir o Senhor, que assim seja a minha, a tua vida. O ano 2025 foi fácil, Afonsina? Não. Difícil para todo mundo. E o ano que vem as previsões são piores ainda, mas nós temos um Deus que modifica as situações e as coisas. Ah, meu amigo, é para ele que eu oro. E oro e olho. Ele já venceu por mim esse ano aí. Só que tem um porém. O quanto dessas verdades aqui pregadas e foram, que nós ouvimos aqui, são e foram realidades na sua vida no ano de 2025. Vai determinar o seu 2025. E pela graça e misericórdia de Deus, vários projetos eu consegui realizar. Alguns ficaram pelo ano que vem, eu vou realizar porque Deus é o Redentor e Senhor. Então tenho motivo de me alegrar, porque foram grandes as vitórias no meio da tempestade. Houve noites de insônia? Sim. Houve noites de entristecimento? Sim. Houve noites de aflição e luta? Sim. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meus irmãos, é diferente. Então vamos lá. O quanto você ama a palavra de Deus? Ponto de interrogação. Isso aqui vai revelar quem eu e você é. Salmo 119, 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia. Reflexão do ano 2025. Isto foi uma realidade em sua vida no ano de 2025? Ponto de interrogação. Você amou tanto essa palavra que meditou nela de dia e de noite? Responde, Deus está te perguntando. Vamos aí. Eu amo Deus, eu quero estar com Deus, desejo estar com Deus. Então essa palavra foi a tua meditação no ano de 2025, todos os dias da sua vida, porque quero te fazer uma advertência. Eu tenho que tratar algo profundo aqui. Olha, eu entro em crise quando eu vejo gente da ordem eclesiástica dizer que tem dificuldade de orar, gente da ordem eclesiástica dizer que tem dificuldade de meditar na palavra. Não, você vai matar o rebanho, vai matar você. Ei, para onde você vai levar esse rebanho se você mesmo está morto? Mas graças a Deus, pastor Cleide, pastor Divaldo, medito nessa palavra. E oro nessa palavra e espero nessa palavra. Meu irmão, olha só, você vai dar o que tem. Esse estalo é interessante, né? Por que você vai dar o que tem? Eu te dou um bom dia. Você me dá um bom dia, Daniel? Se você tem bom dia, se não tem, eu estou lá na portaria. 2075 anos. Bom dia. Aí a menina, moça, ele não falou com você, ele não falou com você. Não, estou aqui para dar bom dia. Se não falou, não posso fazer nada. Você dá o que tem. E há funcionários que não dão bom dia, porque também eles não têm um bom dia, como é que eles vão dar? Mas graças a Deus que amanhã você dê bom dia para as pessoas, com um sorriso aberto, bom dia, no ônibus cheio, bom dia, cobradora. Espremendo, passando nos corredores, bom dia, amém. Cabe mais um aí, irmão? Cabe, vamos apertar aqui. Vamos orar aqui, vamos agradecer a Deus. Eu tenho um emprego. Sabe, irmãos, olha só que interessante. Os meus olhos, Salmo 119, 148, os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Quantas destas madrugadas foram realidade em sua vida no ano de 2025? Porque a noite que você não dorme, que Deus quer falar com você. A noite que Deus quer que você vá meditar na palavra e orar. Quanto disso foi realidade na sua vida no ano de 2025? Aí depois você quer ver bênçãos no teu casamento, você quer ver as portas se abrindo, mas quanto disso foi realidade na sua vida no ano de 2025? Mas às vezes tem umas novelas coreanas que vaza à noite, né? Vaza à noite, né? Não é isso? Não é isso, pessoal? Foi fundo aí? Atingiu alguém aí? Ô, João, uma novela coreana é tão boa mesmo, meu sono, eu choro. Né? Deus fala, né, irmão? Aí, ó. O quanto você tem prazer na palavra de Deus? Vamos lá, Deus está falando aqui. Eu falei que no final Deus ia revelar quem foi eu e você no ano 2025. Olha o Salmo 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ponto para reflexão. O seu prazer no ano de 2025 foi meditar nessa palavra de dia e de noite? Vamos aí. Foi? Vamos aí.
Você entende por que as coisas acontecem na vida de muitos cristãos? Você entende por que as coisas não acontecem no mundo espiritual? Mas, pastor Edivaldo, por que tudo isso? Porque Deus quer mudança, meu irmão. Oh, meu Deus, Deus quer um ano de 2026 diferente para você, meu irmão. Diferente, irmão, diferente. Vai encerrar. A palavra é espírito e vida. Jesus vai dizer isso. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Essa palavra, irmão, ela me libertou, me fez uma nova criatura, me deu uma nova vida. O quanto deste espírito e vida habitou no seu coração no ano de 2025? Deus está falando aqui. O quanto desse espírito e vida habitou no seu coração no ano de 2025? Aí o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verdadeiramente, seus passos foram iluminados por esta palavra no ano de 2025? Aqui Deus falou profundamente comigo. Porque cada decisão que eu e minha esposa ia tomar foi dentro da palavra, irmãos. Não foi o que eu acho ou o que eu penso, ela acha que pensa, não. Nós paramos os projetos, vamos orar, vamos pedir a direção. Tudo foi assim. Sabe, quando eu era menino, tinha um negócio. Unidunite, um sorvete colorido para você. Eu escolho esse aqui e por quê? Sabe? Não. Nós não vivemos assim, não. Nós somos guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. O quanto dessa palavra tomou suas decisões de escolha. O que Deus está fazendo aqui, irmão, é você refletir o ano que está se acabando, o porquê que você venceu algumas batalhas e outras não. E Ele quer um 2026 diferente. Para encerrar de vez, Salmo 119, 147. Em quem você está esperando? No sistema? No próximo candidato? Ou da direita ou da esquerda? Porque isso aí para mim é insignificante. Nós temos outras questões. Ideologia A, ideologia B. Cara, Deus está acima de tudo isso. Porque Nabucodonosor nunca teve no comando. O governador, o rei do Egito nunca teve no comando. Quem está no comando é Ele. Sempre esteve e vai estar. Eu olho para Ele. Mas olha só, antecipei-me a alva da manhã e clamei. Põe aí para nós, Salmo 100. Põe aí para nós, Salmo, esse aí mesmo. Antecipei-me ao cair da noite e clamei. Esperei aonde? Está esperando na palavra de Deus? Caleb esperou, está esperando? Você vai ver o milagre acontecer. Deus está falando aqui, para encerrar, Salmo 135, versículo 5. Salmo 130, versículo 5. Equipe de louvor pode tomar posição aqui. Salmo 130, versículo 5. Em quem você está aguardando, irmão? Cada vez mais a coisa vai ficando estreita, porque os fins dos tempos estão chegando. Aguarda ao Senhor, a minha alma aguarda. Eu espero em quem? Na sua palavra. Se coloque em pé em nome de Jesus, feche seus olhos. Antes da equipe de louvor louvar aqui, estamos preparando, eu quero orar. Por que Deus trouxe tudo isso? Tem um objetivo, um fim proveitoso, um 2026 diferente. E que tudo que nós pregamos aqui seja uma realidade na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, nos teus projetos, nos teus desígnios e as decisões que você vai tomar. Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor Jesus. Meu Deus, como é bom meditar na tua palavra. Como, Senhor, ela é verdadeira, ela nos revela, Deus. O quanto nós somos vaso de barro, somos frágeis. Nós não temos a visão do todo, só o Senhor tem. Eu não tenho que ser guiado pelo que eu acho, pelo que eu... Não. É pela tua palavra. O que eu tenho que ser guiado é pelo teu Espírito Santo. Ó Deus, o que eu tenho que esperar é na tua palavra, é nas tuas promessas, é nos teus desígnios, porque são verdadeiros e vão se cumprir. Deus, eu repreendo aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo, toda surdez espiritual, toda cegueira espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Através da tua palavra, o Senhor iluminou o nosso entendimento e nos revelou aqui, Senhor,
o ano de 2025 de cada um. Se foi de conformidade com a tua palavra ou não, há ajustes a serem feitos, há coisas aqui a serem acertadas, e a tua igreja está aqui para viver esse evangelho, viver essa palavra, testemunhar essa verdade, vivendo, praticando e aprovando as coisas excelentes. Nós não somos do mundo, Senhor. Nós somos peregrinos aqui. Nós aguardamos uma cidade que tem fundamento, do qual o Senhor é construtor e arquiteto. Nós seguimos olhando para Ti, Senhor, esperando somente em Ti. Nós não olhamos para a força do vento ou para as tempestades, mas para aquele que ordena: acalma-te vento e acalma-te tempestade. É para Ti que oramos. Que cada casamento aqui, cada vida aqui, seja uma carta escrita pelo Teu Espírito Santo. Que cada um aqui, Senhor, seja sal, seja luz, dê o bom testemunho. Reconhecemos, Senhor, que colocamos apenas o pé no caminho do conhecimento, porque o Senhor vai além do nosso entendimento. Por isso te pedimos humildade, Senhor, para ao tomar uma decisão, buscar em Ti a decisão a ser tomada. O profeta Davi vai dizer, e o rei Davi vai dizer, que não dá um passo sem saber primeiro a direção a tomar a vinda de Ti, Senhor. Que assim seja a nossa vida. Que essa igreja tenha um ano de 2026, um ano de oração, um ano de estudo, de aprendizado, de meditação da Tua palavra. Que cada casamento aqui venha florescer sob a luz da Tua palavra. Que cada relacionamento aqui venha florescer sob a luz do Teu amor, da Tua graça e da Tua verdade. Que cada um aqui seja um testemunho vivo da Tua verdade. É isso que pedimos para essa igreja, Senhor. Guarda a vida do pastor Cleiton, Senhor. Continua usando o Teu servo na autoridade, na unção, no amor, na sabedoria do Teu Espírito Santo. Continua abençoando a liderança que vai ser eleita, aqueles que vão permanecer. Continua usando os professores da EBD como o Senhor usou essa manhã. Continua abençoando, mandando o maná do céu, que é a Tua palavra, que é Espírito de vida, que nos alimenta, Senhor. O hino que nós vamos cantar agora aqui, Deus, nos diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Ti. Por isso a única voz que eu quero que meus irmãos ouçam aqui, que eu ouça, é a voz do Teu Espírito Santo. Ele trouxe esta palavra para te sarar, para te curar, para te exortar, para te corrigir, para te levar ao caminho verdadeiro, para que você seja uma árvore cheia de frutos e fruto do Espírito Santo. Ouça esse hino, medite nesse hino, irmãos. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas